Ajude-nos a perceber porque é que os Estados Unidos precisam tanto dos curdos, porque é que Donald Trump diz que está totalmente a favor. Boa tarde, antes de mais, para ambos e lá para casa também. Os curdos é o exemplo clássico de uma nação sem Estado. No fundo, os curdos estão divididos entre o Iraque, o Irão, a Síria e a Turquia, e um pouco também na Arménia. E, de facto, têm sido utilizados muitas vezes, em diversas circunstâncias, muitas vezes até, infelizmente para eles, como carne para canhão, enfim, ao serviço de interesses que às vezes não são necessariamente os deles. Repare, por exemplo, o que aconteceu na Síria. Na Síria, na Guerra Civil Síria, eles foram utilizados pelos norte-americanos no sentido de combater o ISIS, portanto, o Estado Islâmico, eram na altura os peshmergas, e depois foram abandonados, literalmente, e neste momento são, digamos, perseguidos pelo atual governo de Damasco e até pela Turquia. E, portanto, no fundo, o que Donald Trump está a tentar fazer agora outra vez é utilizar agora, desta vez, os curdos do Iraque, com o objetivo de estes, no fundo, atravessarem a fronteira e constituírem uma força, juntamente com os seus conterrâneos, se quiser, do Irão, para, no fundo, combaterem o regime instalado em Teherão. Teme-se que, se eventualmente isso acontecer, que no dia da manhã, se as ideias de Donald Trump virarem, o que, aliás, é costume, como nós sabemos, é comum, que eles depois sejam outra vez abandonados à sua sorte e que depois sofram, obviamente, as represálias do regime, digamos, de Teherão. Além de que os aliados dos norte-americanos na região, nomeadamente a Turquia, não estão a achar piada nenhuma a isto. O O Alfredo chamava a atenção para isso. Porque é que os turcos devem ser tidos em especial conta? Precisamente porque a Turquia tem, digamos, um antagonismo ancestral, se quiser, com os curdos. Os curdos são considerados terroristas. O PKK, que era, no fundo, um movimento, digamos assim, que representava os curdos, foi legalizado, é considerado um movimento terrorista. O líder dos curdos, digamos, turcos, foi preso e esteve durante, digamos, décadas na prisão. E, portanto, há ali um antagonismo significativo e, portanto, obviamente que o governo de Erdogan não vai deixar de maneira nenhuma que haja, digamos, um empoderamento dos curdos, seja onde for, seja na Turquia, seja na Síria ou até no Iraque. E, portanto, isto vai causar um enorme problema entre a Turquia e os Estados Unidos da América. Só dar uma nota de que estamos a ver aqui imagens que são em direto. O Irão a atingir um petroleiro dos Estados Unidos no Kuwait. São imagens que estamos aqui a emitir deste momento agora. E são imagens não do Kuwait, mas de Beirute, no Líbano. É essa a informação que me dão e corrijo então esse dado que não tem nada a ver com o Kuwait. Alfredo Leite, aproveito para te perguntar também, enquanto vamos mantendo estas imagens no ar, sobre também essa crescente tensão no Líbano. Faz sentido, tu conheces bem a zona, conheces bem esta frente de conflito também com o Hezbollah. Sim, e isto provavelmente entra um pouco na linha iniciada ontem de ataques mais abrangentes a Beirute e que não se restringem à zona sul da capital libanesa, nomeadamente aos arredores do aeroporto internacional de Beirute, onde o Hezbollah tem o seu quartel-general, agora já muito debilitado e muito atacado. O que tem acontecido nos últimos 2 dias, precisamente é um conjunto de ataques a outras posições, até bairros cristãos de Beirute, onde se supõe que as FIAs e parte de equipamento militar do Hezbollah está a ser, depositado e para onde está a ser transportado, e o que implica neste momento um ataque mais abrangente por parte da aviação de Israel. E convém também referir que o atual poder libanês, ao contrário de outros momentos, praticamente retirou as tropas do sul do Líbano e, portanto, deixando caminho aberto para as forças de defesa de Israel atacarem o sul do Líbano, a região a sul do rio Litani, uma delimitação que fica a mais ou menos 30 km da fronteira com o Estado de Israel, e as informações mais recentes que nos chegam de Beirute é que até o próprio governo libanês está a apoiar um pouco esta ação
do governo israelita para aniquilar o Hezbollah, que é um Estado dentro, como já falamos aqui mais que uma vez, é um Estado dentro do Estado no Líbano e que, portanto, também num certo sentido, é do interesse da atual liderança libanesa aniquilar a capacidade militar do Hezbollah. De resto, Israel garante que a infraestrutura do grupo está a ser fortemente danificada no âmbito dos mais recentes ataques que foram intensificados, ataques no Líbano, aqui contra esse grupo Hezbollah libanês, movimento xiita pró-Irão. Professor, há também uma tensão que se agrava numa outra frente. De facto, este conflito acaba por ficar aqui transversal a muitas regiões, mas no que diz respeito ao Azerbaijão. Sim, antes disso, deixe-me só frisar e complementando aquilo que o Alfredo estava a dizer, que, mais uma vez, temos que constatar a total inoperância da missão das Nações Unidas, UNIFIL, precisamente na faixa que o Alfredo estava a descrever, ou seja, a sul do rio Litani, nessa tal faixa de 30 km até à fronteira norte de Israel, em que supostamente essa missão deveria precisamente evitar a presença dos membros do Hezbollah e, como se vê, não só não evitou, como não consegue literalmente fazer nada. Aliás, eu quase diria que nunca fez nada, porque, efetivamente, o Hezbollah sempre lá está, que dá argumento a Israel precisamente para avançar sistematicamente, porque a inoperância da missão das Nações Unidas está ali bem presente. Mas essa já tem vindo a ser constatada há muito tempo. Fica ainda assim, e depois também de todas as investidas de Israel face a este grupo, que o Hezbollah se mostre com esta força? Eu também diria que também há aqui alguma inoperância por parte de Israel, porque repare, Israel no fundo o ano passado avança também, faz um acordo de paz, supostamente limpa aquela zona de membros do Hezbollah. Supostamente. E portanto, afinal não limpou. E portanto, obviamente que eles continuam lá. E obviamente que então ele tem que agora entrar outra vez. Muito bem, vamos agora ao Elva ouvir Luís Montenegro em direto no âmbito da Cimeira Luso-Espanhola. A relação entre dois aliados, Portugal não contribuirá para aumentar essa tensão. Contribuirá precisamente ao contrário, para tentar desanuviar. Em quarto lugar, relativamente ao Irão, independentemente da violação dos direitos humanos naquele país, independentemente do processo de adoção de capacidade nuclear ou mesmo de armamento militar, mísseis de longo alcance, neste momento temos um país que ataca de forma quase indiscriminada vários países. E, portanto, o nosso posicionamento de Portugal é estar ao lado dos países que estão a ser alvo desses ataques e daqueles que os defendem. E por isso estamos ao lado dos Estados Unidos. Como estamos ao lado da Espanha, quando a Espanha decide apoiar as defesas de um país igualmente amigo, como é o Chipre, membro da União Europeia. O princípio de estarmos ao lado daqueles que estão a fazer face à ofensiva do Irão é o princípio que nós tentamos salvaguardar e seguir, sejam essas operações de defesa realizadas em países vizinhos, imediatamente vizinhos do Irão, seja mesmo em países da União Europeia. Seguimos com Rubén Martins, de Público. Boas tardes, Presidente Sánchez. Boas tardes, Sr. Primeiro-Ministro. Começo consigo. Especial aqui das declarações de Luís Montenegro, na altura em que vai tomar a palavra Pedro Sánchez. Falamos desta cimeira luso-espanhola. Professor José Francisco Pavia, se calhar aproveitava para também, e faça isto, a atualidade impõe-se, questioná-lo sobre de que forma é que Portugal e Espanha se conectam no âmbito deste conflito, sendo que uma semana em que Pedro Sánchez esteve aqui debaixo de fogo com ataques de Donald Trump. Eu diria que vai ser difícil conectarem-se, apesar das palavras otimistas do primeiro-ministro português, porque de facto tem uma posição bastante diferente e não é de agora. Repare que Sánchez é, no fundo, o único líder europeu que tem tido alguma coluna vertebral no sentido de dizer que não a Donald Trump. Já o disse na cimeira da NATO e foi o único que disse que não iria avançar
com, digamos, o aumento para 5% em relação às despesas com a defesa, não é que isso não seja necessário, mas é evidente que os países é que saberão exatamente quando e como irão aumentar as suas despesas, e não é Donald Trump que vai dizer quando e como. E, portanto, foi o único que fez isso. Portugal não fez. E agora, relativamente a esta questão, também foi o único que condenou inequivocamente o ataque israelita e norte-americano ao Irão, que depois, obviamente, teve como consequência a resposta do Irão e, portanto, também condenou, obviamente, esta resposta do Irão. O governo português não fez exatamente isso, também é preciso dizê-lo. E, portanto, de alguma maneira, tem aí outra diferença. E, portanto, eu agora estou curioso em ouvir a resposta de Pedro Sánchez e ver o que é que ele vai dizer relativamente, enfim, a esta diferença que existe entre os dois países da Península Ibérica. Muito bem. Ficamos com essa nota. Alfredo, antes de deixares este painel, perguntar-te ainda sobre o Irão e o facto de continuar a disparar fortemente contra Israel e países do Golfo. Qual é que é o verdadeiro poder, na tua opinião, do fogo iraniano? Foi também para ti uma surpresa, mas mais do que para ti, para os norte-americanos? Para os norte-americanos, eu acho que foi, porque, quer dizer, os americanos e Israel estão sempre a anunciar que aniquilaram a capacidade de fogo dos iranianos, mas a verdade é que eles ainda hoje de manhã lançaram mais uma barragem de drones contra Israel e, portanto, não se sabe exatamente o que é que foi destruído e não se sabe exatamente o que é que o Irão ainda tem de capacidade de ataque. A verdade é que vai atacando. Aliás, é um pouco a mesma coisa que acontece com o Hezbollah, que estava praticamente dado como morto do ponto de vista militar, mas a verdade é que continua a atacar as cidades do norte de Israel com capacidade para chegar com rockets até Haifa, a cidade portuária de Haifa, que não é tão perto quanto isso da fronteira... E ao Chipre, já agora deixa-me dizer. Exatamente, e ao Chipre, rocket que atingiu a base veio do Hezbollah. Do Hezbollah, precisamente, ou seja... Já está, o governo britânico dizia que sim, que seria essa a origem. Exatamente. E, portanto, ou seja, mais uma vez, há aqui, aparentemente, informações de inteligência que não são tão rigorosas quando estaríamos à espera das agências de inteligência dos Estados Unidos e sobretudo, já agora, de Israel. Aparentemente, o Irão ainda tem uma capacidade de ataque, nomeadamente com drones Shahed. Agora, não se sabe, estamos a falar, um ataque deste tipo implica até o disparo de 500 drones. Isto é muita coisa e, portanto, o Irão não terá uma capacidade, enfim, ilimitada de fazer este tipo de ataques. Agora, o que se sabe, e eu ainda de manhã tive a oportunidade de falar nisso, é que nos últimos dias na Ucrânia houve uma baixa, houve uma baixa de intensidade de ataques da Rússia contra a Ucrânia, claramente, e isso notava-se. Nós estávamos lá há 2 dias e percebíamos isso, porque nós sabemos que parte destes ataques da Rússia às infraestruturas energéticas da Ucrânia são feitas precisamente com drones Shahed e, portanto, isso quer dizer que provavelmente o fluxo de envio do Irão para Moscovo parou. Não se sabe, não se conhece qual é, enfim, o estoque, digamos assim, de Shahed que a Rússia tem, mas a verdade é que, enfim, noutra frente, isto está a ter um impacto também em relação à capacidade de ataque da Rússia contra a Ucrânia. Muito bem. Professor José Francisco Pavia, fará parte da estratégia de Donald Trump, e já agora dizer que Pedro Sánchez não respondeu a Luís Montenegro. O tema foi alterado. Professor José Francisco Pavia, agora sim, o que lhe ia perguntar há pouco era se, de alguma forma, e na sequência também das declarações que víamos desta cimeira luso-espanhola, se de alguma forma somos levados a pensar, por algum momento, na intenção de Donald Trump em arrastar mais aliados para esta guerra, neste caso europeus. Sim, sem dúvida. Sim. Ele tem tido essa preocupação. Aliás, falou com o presidente Macron, admoestou também significativamente Keir Starmer, o primeiro-ministro britânico, pelo facto de este, numa primeira fase, ter recusado o acesso dos norte-americanos portanto, às bases britânicas, mas agora, aparentemente, já conseguiu esse acesso, mas também destacava aqui que o primeiro-ministro Keir Starmer tem passado por uma série de embaraços. Enfim, o último é este, em que o navio, digamos, o vaso de guerra que estava destacado para ir proteger
a base britânica, digamos, no Chipre, e o próprio Chipre, afinal, não saiu por questões, enfim, que têm quase a ver com questões laborais, enfim, digamos, na Marinha Britânica, o que de facto diz bem do modo como está, digamos assim, o estado das Forças Armadas daquele país. E, portanto, enfim, tem sido, digamos, vicissitudes atrás de vicissitudes, reveses atrás de reveses para Keir Starmer, e, portanto, vamos ver se ele consegue, digamos, fazer alguma coisa apoiar nesse de alguma aspecto. forma. Sim. Exatamente. Muito bem. Alfredo Leite, se calhar aproveitávamos para fazer uma atualização da situação no Líbano, porque tens estado a monitorizar e aproveitavas e fazias esse novo levantamento. Sim, a cadeia de televisão Al-Manar, que é uma das Sim. mais importantes do Líbano, está a referir, e também um pouco aquelas imagens que víamos há pouco e que estamos a recuperar agora em direto da capital libanesa. A Al-Manar diz que, de facto, os ataques estão a ser feitos, como é expectável, ao grande bairro de Beirute, onde está o Hezbollah, mas os ataques estão também a acontecer no Vale de Bekaa. O Hezbollah tem uma base de apoio muito forte no Vale de Bekaa, um pouco a norte de Beirute e junto à fronteira com a Síria, e os ataques estão a acontecer também a sul, já na zona do sul do Líbano, na cidade de Sidom. E, portanto, isto significa que as forças de defesa de Israel estão, como seria expectável, a espalhar o ataque na tentativa de aniquilar a capacidade militar do Hezbollah.